Olá! Nesta videoaula nós vamos falar sobre adição de arcos. Uma pergunta natural que a gente pode se fazer é: será que quando a gente tiver dois ângulos e somar esses ângulos e calcular o seno, isso dá a mesma coisa de fazer o seno de cada um deles separados? A mesma coisa para o cosseno? A mesma coisa para a tangente? Será que a gente pode fazer isso sem medo de ser feliz na hora de fazer uma conta? E a resposta que a gente dá nessa aula é que não. Na verdade, não. Jamais seno de A mais B, ou jamais, quase nunca, na verdade, seno de A mais B e é a mesma coisa que seno de A mais seno de B. O que é, na verdade, então, seno de A mais B? É sobre isso que nós vamos falar nesta videoaula. Então, a primeira coisa o que nós vamos ver aqui agora é como fazer para calcular o seno, o cosseno e a tangente da soma de dois ângulos ou da diferença de dois ângulos. Começando então do seno de A mais B propriamente dito. Seno de A mais B não é seno de A mais seno de B, mas é uma expressão um pouco mais completa envolvendo senos e cossenos tanto do A quanto do B. O seno do A mais B é seno de A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Como diz o poeta, né? Seno de A mais B, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Né? A matemática é uma poesia. Se fosse com menos, se fosse uma subtração de ângulos, seno de A menos B seria praticamente a mesma coisa do de cima, só que trocaria o sinal do meio de mais para menos. Ou seja, seno de A menos B é seno de A cosseno B menos seno B cosseno A. E o cosseno? Cosseno de A mais B também não é cosseno de A vezes cosseno de B. O que é? Vamos lá. O cosseno de A mais B é o cosseno de A vezes o cosseno de B. Veja só, o produto dos dois cossenos menos o produto dos dois senos, menos seno A, seno B. Detalhe, realmente aqui é uma soma e aqui vira diferença. Olha, o cosseno da soma de dois ângulos é o cosseno de um vezes o cosseno de outro menos a diferença entre os senos. Ou como dizia o poeta, cosseno de A mais B, cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Né? Se fosse o cosseno de A menos B, a única coisa que muda de novo é o sinal, mas a diferença, cosseno de A menos B, na verdade, é cosseno de A, cosseno B, mais seno A, seno B. Veja que é intercalado mesmo, né? Se eu estava somando os ângulos, na fórmula aparece menos, e se eu estou subtraindo os ângulos, na fórmula aparece o mais, tá? E tem fórmulas também que eu diria que são menos importantes de serem memorizadas, mas dependendo do seu foco, do seu objetivo, ou mesmo da sua facilidade em memorizar algumas coisas, convém, né? Que é a fórmula da tangente. Como que é a tangente da soma? Tangente de A mais B é a tangente de A mais tangente de B dividido por 1 menos tangente de A, tangente de B. Veja que essa é uma fórmula que tem inclusive um quociente, já deixa ela um pouco mais chatinha, né? E tem a do menos também, e aí a do menos é basicamente você trocar todos os sinais, né? O menos aqui se replica aqui e aqui vira mais. Quer dizer, onde é mais vira menos, onde é menos vira mais em relação à outra. Bom, estas fórmulas são fórmulas que, se você estiver estudando trigonometria e precisa realmente dominar essas coisas, são fórmulas que você precisa memorizar. Pelo menos as 4 primeiras. Vejam que, na verdade, são essencialmente duas, né? Se você entender que mais ou menos ali só troca o sinal, vira mais ou menos ali, aqui tem que intercalar no caso do cosseno, tem algumas ali fáceis de memorizar no começo. A da tangente, eu não sei se é necessário, eu pelo menos, dependendo do objetivo, não memorizaria a fórmula da tangente, por mais que eu já saiba ela de cabeça, dependendo dos meus objetivos, se eu esquecesse essa fórmula, eu não ficaria na mão, porque a tangente de um ângulo, a gente sabe da primeira relação fundamental da trigonometria, que é seno sobre cosseno. E aí, se eu sei calcular o seno e o cosseno de A mais B, é só fazer seno de A mais B dividido por cosseno de A mais B, que a gente chega na fórmula da tangente de A mais B e de A menos B, ou sabe calcular pelo menos, tá bom? Então, essas últimas duas não são fórmulas que você precisaria se preocupar em memorizar, desde que você lembre, claro, essa que é fundamental, não pode ser esquecida, que é a relação fundamental, a primeira relação fundamental da trigonometria. Mas para que isso serve? Serve para objetivos como, por exemplo, calcular seno, cosseno e tangente de alguns ângulos um pouco mais estranhos, como 15 graus.
A gente já sabe calcular o seno, cosseno e a tangente do 30, do 45, do 60 e de ângulos que aparecem nos outros arcos do ciclo trigonométrico que acabam podendo ser reduzidos a um desses. Mas o 15 graus não é um ângulo que a gente sabe de cabeça quanto vale, pelo menos, pelo menos até as videoaulas aqui, a gente não viu como calcular o seno, cosseno e a tangente do 15, a não ser pegando uma calculadora na mão ou perguntando para uma inteligência artificial, alguma coisa do tipo, né? A questão é o seguinte, como é que a gente faz então para calcular o seno, cosseno e a tangente do 15? Agora, nessa aula, a gente tem condições de fazer isso. E como que a gente faz isso? Na prática, a gente usa as fórmulas de adição de arco que a gente acabou de ver. Se você observar bem, o 15 graus nada mais é, por exemplo, do que 45 graus menos 30 graus. Poderia ser pensado também como 60 menos 45, daria na mesma, mas vamos usar essa igualdade aqui. 15 graus é a mesma coisa que 45 menos 30. Então, se eu quero calcular o seno do 15 graus, na verdade eu quero o seno do 45 menos 30. E aí, isso é uma diferença de ângulos que nós estamos calculando o seno e a gente acabou de ver uma fórmula para isso. Retornando aqui, ó, é a segunda fórmula. Seno de A menos B, seno de 45 menos 30 é o seno do primeiro vezes o cosseno do segundo mais ou menos. Olha para a fórmula, lembra que no seno mantém o sinal, é um menos, o mesmo menos. Seno de 30 agora, troca, né? Era seno de 45, agora era seno de 30. E aqui é cosseno de 30, a gente calcula agora o cosseno de 45. O seno de 45 nós sabemos que é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 30 nós sabemos que é raiz de 3 sobre 2. O seno de 30 nós sabemos que é meio. O cosseno de 45 nós sabemos que é raiz de 2 sobre 2. E aí a gente faz as contas. Veja que aqui tem um produto de frações, raiz de 2 vezes raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 6. 2 vezes 2 é 4. Aqui, raiz de 2 sobre 4, nós podemos colocar finalmente todo mundo sobre o mesmo denominador, 4, né? Então, raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 2 nada mais é do que o seno de 15 graus. Essa é a resposta para o seno de 15 graus. O cosseno. O cosseno de 15 graus, de novo, é o cosseno de 45 menos 30. O cosseno de 45 menos 30, olha para a fórmula que nós temos aqui, ó. Cosseno da diferença. Cosseno da diferença é o cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo. Se é menos vira mais, a gente troca o sinal. Seno de 45, seno de 30. Vamos lá. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno do 30 graus, nós sabemos que é raiz de 3 sobre 2. O seno do 45, raiz de 2 sobre 2, e o seno de 30 é meio. Mais uma vez, fazendo as contas, nós chegamos que isso aqui é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. O seno de 15, raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 15, raiz de 6 mais raiz de 2 sobre... Opa, perdão, aqui eu tinha colocado 2, era 4. Né? Perdão, aqui era o mesmo 4, desculpa. Então, aqui era raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4, e aqui raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Tá? Agora, a tangente, a gente pode usar a fórmula que está aí, ou a gente pode, e é exatamente o que eu vou fazer, porque é o que eu recomendo que você faça, ao invés de calcular a tangente do 15 como tangente do 45 menos 30, eu recomendo que a gente use a primeira relação fundamental da trigonometria, que nos diz que isso aqui é seno de 15 sobre cosseno de 15. E aí, bom, o seno de 15 é raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4, e o cosseno é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Estão tanto esse quanto esse no mesmo denominador. Quando a gente dividir essas frações, vai acabar cancelando o 4 e a resposta final vai ser raiz de 6 menos raiz de 2 dividido por raiz de 6 mais raiz de 2. Essa vai ser a tangente do 15. Aqui um comentário. Se as raízes embaixo estiverem te incomodando ou forem um problema para você,
você pode tirá-las multiplicando em cima e embaixo por raiz de 6 menos raiz de 2, que é o processo de racionalização dessa fração. Multiplica por raiz de 6 menos raiz de 2, tanto em cima quanto embaixo, você chega numa expressão que não tem raiz no denominador. Não é uma coisa que eu faço questão que a gente faça aqui, essa resposta já está correta. A tangente do 15 é este número e está tudo certo. Às vezes você precisa fazer uma mudança porque você está fazendo uma prova de teste que tem alternativas, ou às vezes alguém está exigindo de você que os denominadores não estejam raízes, enfim. Tem às vezes alguns motivos para você racionalizar. Não é o caso aqui neste exercício, nosso objetivo era só calcular a tangente, tá? Bom, o exercício 2 é um tanto quanto análogo, eu não vou resolver ele aqui na aula, mas é só para a gente poder pensar um pouquinho, no caso levemente diferente, mas muito parecido. Como que a gente faz para calcular o seno, cosseno e a tangente dos 105 graus? Que é o segundo exercício que está aí. Na verdade, o que a gente precisa observar, por exemplo, é que os 105 graus pode ser escrito como 60 mais 45. E aí, você vai calcular o seno, cosseno e a tangente usando as fórmulas da soma de arcos que a gente viu agora, que a gente acabou usando da diferença, né? Mas se você usar da soma agora, nesse caso, você vai chegar no mesmo lugar. Seno de 105 é o seno de 60 mais 45, e aí você volta e usa a primeira fórmula aqui, né? É o seno de 60, cosseno de 45, mais seno de 45, cosseno de 60. Cosseno, mesma coisa, você vai usar outra fórmula. Tangente, ou você usa a fórmula aqui embaixo, ou você faz uso da primeira relação fundamental da trigonometria. Ok? Bom, um exercício um pouco mais interessante aí, a gente já viu em outra aula, ou já comentamos em outra aula, que se você tem um ângulo alfa e um outro ângulo beta que é 90 menos alfa, então você tem um ângulo alfa, vamos supor que você esteja num triângulo retângulo, né? Aqui você tem um ângulo alfa e o outro é o 90 menos alfa, que eu vou chamar aqui de beta, 90 graus menos alfa. Se você está nesta situação, a gente viu em alguma das videoaulas que o seno de alfa nada mais é do que o cosseno de beta, e que o seno de beta nada mais é do que o cosseno de alfa, né? Mas isso aqui nós observamos e, de certa forma, demonstramos para ângulos que estão entre 0 e 90, porque eram ângulos que nós colocávamos dentro de um triângulo retângulo. Mas, usando essas fórmulas que nós vimos nessa aula, que aliás nós não demonstramos, mas cuja demonstração não é complicada, e você pode consultar alguns livros aí para encontrar essas demonstrações caso tenha interesse, provar isso aqui usando aquelas fórmulas não é algo tão complicado agora, em geral, né? Porque a gente poderia fazer isso só dentro do triângulo retângulo, mas é insuficiente. Às vezes eu tenho outro ângulo e eu quero o complemento dele. Tudo bem, não faz sentido pensar nisso quando o ângulo não está nessa faixa, mas eu quero dizer o seguinte: se o alfa e o beta são ângulos tais que o beta ele é 90 menos alfa, e aí o alfa pode ser qualquer, não precisa estar dentro da faixa entre 0 e 90 graus, como é que a gente faz para mostrar que o cosseno de alfa é igual ao seno de beta? Bom, o cosseno, vamos calcular ao contrário, a gente pede para mostrar que o seno de beta é o cosseno de alfa, não dá na mesma. Quem é o seno de beta olhando para isso aqui? O beta ele é 90 menos alfa, então seno de 90 menos alfa. E aí a gente pode usar novamente a fórmula da diferença, do seno da diferença de dois ângulos, para escrever que isso aqui é o seno de 90 cosseno de alfa menos seno de alfa cosseno de 90. Maravilha! Só que aí aparece aqui tanto o seno quanto o cosseno do 90 graus. E aí nós podemos olhar para o ciclo trigonométrico para lembrar quanto isso vale. Lá no ciclo trigonométrico, o seno, lembro vocês, é o eixo vertical, cosseno é o eixo horizontal, 90 graus é o ângulo que termina nessa pontinha aqui do ciclo trigonométrico, e a gente pode observar claramente que o seno dele é 1, mas o cosseno dele é 0.
ou 90 graus, o cosseno dele é 0 e o seno é 1. Então a gente pode olhar aqui nessa fórmula e substituir isso aqui por 1 e trocar isso aqui por 0. Interessante que se isso aqui está multiplicado por 0, essa parte da expressão aqui à direita some e sobra só isso aqui, uma vez cosseno alfa, que nada mais é do que o cosseno alfa, provando, portanto, algebricamente, que o seno de beta e o cosseno de alfa são iguais. Bacana, né? Então, são alguns exercícios desse tipo que você pode fazer com o uso de adição de arcos. Uma outra coisa muito interessante que nós podemos observar a partir das fórmulas de adição de arco são algumas fórmulas conhecidas como fórmulas de prostaférese. O nome é feio, mas essas fórmulas elas costumam ser muito úteis em exercícios, por exemplo, se você for estudar cálculo diferencial integral, tem alguns exercicinhos ali, algumas coisinhas envolvendo o cálculo, que você pode fazer uso dessas fórmulas para resolver alguns problemas um tanto quanto complexos, enfim, então convém a gente comentar sobre isso como exercício para essa aula. As fórmulas de prostaférese são as que eu vou listar aqui agora, que eu não sei se você vai querer ou não memorizar, é sempre bom, né? Quanto mais você consegue lembrar de cabeça, ótimo, mas não são fórmulas que a gente costuma usar tanto no dia a dia, menos dependendo do seu objetivo, do que você vai querer fazer, tá? Bom, a nível de ensino médio, por exemplo, não é algo muito comum que a gente sai usando toda hora, né? A primeira fórmula diz o seguinte: se você quer somar o seno de dois ângulos, você pode fazer isso através do dobro do seno da média entre eles vezes o cosseno da diferença dividido por 2. Ou seja, 2 seno de A mais B sobre 2 vezes cosseno de A menos B sobre 2. Se fosse a diferença entre os senos, você troca os sinais aqui. O que era mais vira menos, o que é menos vira mais. Então veja, seno de A mais seno de B. Não seno de A mais B, seno de A mais seno de B. Seno de A menos seno de B. O mesmo para o cosseno. Cosseno de A mais cosseno de B é o dobro de cosseno de A mais B sobre 2 vezes o cosseno de A menos B sobre 2. Se fosse o menos, basta a gente trocar o cosseno por seno e trocar o sinal, aqui vira um menos. Diferente, né? Se fosse a tangente de A mais B é seno de A mais B sobre cosseno de A cosseno B, e tangente de A menos tangente de B é seno de A menos B cosseno de A cosseno B. Você troca o sinal no numerador ali dentro do seno, né? Então essas são as fórmulas de prostaférese. Elas estão aqui nessa aula porque a gente pode demonstrá-las como a aplicação das fórmulas de adição de arco, e aí para exemplificar isso eu vou provar a primeira das fórmulas para vocês. Então, como é que a gente faz para provar que seno de A mais seno de B é o dobro de seno de A mais B sobre 2 cosseno de A mais B sobre 2? Bom, eu vou reescrever a fórmula da adição de arcos do seno, só que ao invés de usar A e B, para não confundir agora, para a gente poder ter um ambiente um pouco mais claro para calcular, eu vou chamar de x e y. Então, a gente acabou de ver que seno de x mais y é seno de x cosseno de y mais seno de y cosseno de x. E que, se a gente fizer a diferença aqui vira a diferença também. Muito bem. O que nós vamos fazer aqui é uma brincadeirinha algébrica chamando o x de A mais B sobre 2 e chamando o y de A menos B sobre 2 nessas duas fórmulas. Então vamos ver o que acontece quando a gente trocar o x por A mais B sobre 2 e o y por A menos B sobre 2 em cada uma dessas fórmulas. Então tá. Primeiro, seno de x mais y é A mais B sobre 2 mais A menos B sobre 2. Do lado de lá, a gente fica com seno de A mais B sobre 2 cosseno de y, ou seja, de A menos B sobre 2. E aqui, mais seno de y agora, A menos B sobre 2 cosseno... vai ficar apertadinho aqui, deixa eu apagar. Vou ajeitar aqui. Então, estamos aplicando, né, no lugar de x, A mais B sobre 2. No lugar de y, A menos B sobre 2. Aí fica assim também. Seno
Agora de YA menos B sobre 2 cosseno de A mais B sobre 2. Muito bem. Observem uma coisa. Quando a gente fizer essa soma aqui dentro, A mais B mais A menos B, esse menos B cancela, vai ter 2As dividido por 2. 2As dividido por 2 vai sobrar só o A. Então, na verdade, isso aqui é nada mais, nada menos do que o seno de A. Ora, se nós fizermos a diferença seno de A mais B sobre 2 menos A menos B sobre 2, observem o que vai acontecer de diferente aqui dentro do argumento do seno. A mais B menos A, veja que esse menos está subtraindo toda a fração, então ele subtrai o A e subtrai o menos B. Vai ficar menos A mais B. O A vai cancelar com menos A, vai sobrar B menos menos B, quer dizer, vai sobrar 2Bs, está dividido por 2, isso vai ser exatamente o B, seno de B. Mas o que a fórmula da subtração de arcos nos diz aqui? Que isso é a mesma coisa de seno de x cosseno de y menos seno de y cosseno de x. Maravilha! Então, olha como é que a coisa vai funcionar. O que a gente faz agora? A gente quer somar o seno de A com o seno de B. Tá bom? E seno de A mais seno de B. Vamos olhar para cá e observar o que aconteceu. O seno de A nada mais é do que essa expressão aqui de cima. O seno de B nada mais é do que essa expressão aqui de baixo. E se nós somarmos essas duas expressões, vocês vão perceber que o que está aqui é o mesmo que está aqui, só que aqui está somando, aqui está subtraindo. Então, quando nós somarmos essas duas expressões, essa cancela com essa e vai sobrar só essa parcela, tanto aqui quanto aqui. Mas essa parcela é igual a essa, é igualzinho. Então, quando a gente somar, a gente vai ter duas delas. Então, a gente vai ter exatamente duas parcelas de seno de A mais B sobre 2 cosseno de A menos B sobre 2. E isso é exatamente a fórmula que nós queríamos demonstrar. De maneira análoga, você demonstra as outras fórmulas de Prostaférese também. Ok? Então, com isso, nós terminamos esta videoaula. Recomendo que você pratique aí fazendo alguns exercícios para conseguir memorizar bem as fórmulas mais importantes aí que eu já destaco. São o seno de A mais ou menos B e o cosseno de A mais ou menos B. Beleza? Até a próxima aula!